Oi, gente! Entramos. Bem-vindos. Aguardar o pessoal entrar. Essa é a nossa penúltima live do Novembro Laranja de 2020. Uma live muito especial. A gente vai conversar com uma ex-paciente minha que curou do zumbido e da hiperacusia. Então vai ser uma live realmente muito especial. É a nossa penúltima live. A gente tem live hoje e live na segunda-feira, no dia 30, que a gente vai fechar o Novembro Laranja com outro paciente meu, o Leonel, que está aí no processo dele, vai contar um pouquinho sobre o processo dele também. Então, o Novembro Laranja, para quem não sabe, é uma campanha criada pela otorrinolaringologista Tanigan Sanches. Foi criado em 2006 com o objetivo de divulgar para pacientes e profissionais a respeito de zumbido. E desde 2017 a gente começou a incluir na campanha a misofonia e a hiperacusia, porque a gente viu da necessidade de levar essas informações tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde que trabalham com essas pessoas e que precisam dar informação de qualidade, precisam saber orientar os pacientes e para os pacientes terem informações de qualidade, informações científicas e relevantes. Então, o Novembro Laranja ele foi criado com esse intuito, com esse objetivo. Então, a gente começou a aderir a essa campanha, buscamos colocar aí pessoas que pudessem conversar a respeito, que trabalhassem com zumbido, com hiperacusia e com misofonia, e pensamos em incluir então os pacientes para que eles possam contar. É muito comum para os pacientes e até para os profissionais também que não têm esse contato todo, me perguntarem se, nossa, isso realmente tem cura? Sou só eu estou sozinho nessa? Né? Alguém já conseguiu resolver isso? Alguém já conseguiu resolver o seu zumbido, a sua hiperacusia? Então o objetivo é justamente a gente poder dividir esses casos de sucesso para que as pessoas tenham aí uma visão do que pode acontecer com elas de bom e que vai acontecer com elas de bom. Para quem não me conhece, eu sou Lisiane Holdefer, sou fonoaudióloga e psicóloga e há 20 anos eu trabalho com zumbido, hiperacusia e misofonia e em função da minha formação. Então, essa campanha ela acabou trazendo esse ano o Instituto Holdefer. É um projeto meu que já vem de algum tempo. Ano passado eu criei um canal no YouTube chamado Instituto Holdefer de Zumbido, com o objetivo de divulgar a respeito de zumbido, hiperacusia, misofonia, informações de qualidade, que as pessoas pudessem então ter um local para buscar informações científicas. E aí nesse ano eu decidi formatar o Instituto Holdefer, que é mais amplo do que só zumbido, hiperacusia e misofonia. Deixa eu colocar aqui a Leonora já, que está aqui com a gente. Já vou colocá-la aqui na jogada. O Instituto Holdefer nasceu, a gente tem um objetivo de levar atendimento, formação e pesquisa nessas áreas. Então, a gente está aí no nosso primeira Novembro Laranja, Léo, do Instituto Holdefer. E você aqui prestigiando, sou muito grata por ter você aqui. Essa é a Leonora, que é a minha ex-paciente, meu xodó, amorzinho da Tia Lívia. Eu tenho o Amiga, privilégio de dividir essa live com ela, que é fabulosa, maravilhosa. Tudo bom, Léo? Muito obrigada, viu? Não canso de te agradecer. Lisiane, eu que tenho que agradecer, né? Boa noite a todos que estão aí assistindo. Espero que eu possa ajudar. Já vi duas amigas, eu demorei para entrar. Eu vi que assim, eu entrei logo depois de uma amiga e logo em seguida outra amiga entrou. Uma amiga que está na Austrália e uma que é muito querida daqui de pertinho, né? A Heleninha e a Sônia. Olha só, eu estou aqui com dois computadores, não consegui entrar em nenhum e estou falando pelo telefone. Eu não sei se está ruim, tá Tá bom? ótimo, Tá? tá Eu só tô com ótimo, tá medo, eu só ótimo. tô com medo da bateria, mas tem um computador que está ligando e aí eu acho que depois eu passo para ele, né? Pode ser. Tá tranquilo, você consegue. Você não. Vamos ver até onde vai, não tem problema nenhum. O que É, importa é a meu gente medo é levar a informação, deixar o nosso recado, né, Léo? Eu acho que isso isso, a meu gente vai medo é a conseguir bateria fazer. acabar.
Então, teve uma live que a Lisiane, que eu assisti, né, da Lisiane, eu assisto quase todas que eu posso, quando não assisto depois, e ela me falou, ela pediu para falar assim, quem for paciente escreve, e eu escrevi, paciente curada, né, que realmente eu estou curada hoje. E então ela falou: eu queria falar, queria que você falasse. Eu falei assim: que ótimo, eu quero falar também, porque eu acho que eu posso ajudar alguém que tenha medo de fazer o tratamento, o medo que até a gente conversou outro dia. Eu acho que são vários receios, não é nem o medo, não. É o receio de, não vai ter cura, né? Eu vou fazer esse tratamento e não vou conseguir me curar. Eu vou investir nisso aí, investir um tempo, investir um dinheiro que nem é tão caro assim, ainda mais quando a gente pensa em saúde. Hã? Uma expectativa, às Uma vezes, né? expectativa é. Eu queria falar que eu vi o mais laranja que eu consegui. Porque, como a minha irmã ama laranja, então tudo laranja é para ela. O meu negócio é rosa, mas eu consegui algo mais próximo de laranja, tá? Para a gente comemorar. Então. Uma homenagem, Lorenzo. Então, aí a gente. Então, eu queria falar da minha experiência, né? Minha experiência começou, não foi uma experiência boa. Eu até comentei com a Lisiane que as coisas que eu tinha medo de ter, eu tive todas num período muito curto da minha vida. Então, que foi apendicite, quando alguém tinha, eu falava, tomara que eu nunca tenha, né? E tive, e também deu tudo certo. E depois labirintite, porque a minha irmã teve e eu acompanhei. E era uma coisa que eu falava, não quero ter. Inclusive, a tia de uma amiga, dessa minha amiga que está na Austrália, tinha labirintite e sofria demais, demais, demais. E eu ficava, gente, é muito sofrido, eu não quero isso. Eu não quero ter, né? E acabei tendo, eu fui a 6 médicos. A quinta médica foi em Belo Horizonte, ela foi na linha do que era, mas quem descobriu mesmo o que tinha acontecido comigo foi a doutora Alessandra, né? Alessandra Venora. Trabalha com a gente no Vida da Saúde. Excelente otorrinolaringologista, otoneurologista. Sim. E aí, ela, na hora, ela descobriu que era que eu tinha tido a neurite, né? Que tinha sido proveniente de um estresse que eu tinha tido e tinha afetado esse nervo e tinha afetado o labirinto. Então, ela falou: nós vamos recuperar seu nervo. E o tratamento foi todo para isso. E ele já estava quase recuperado, quando um dia eu estava falando no telefone, segurando assim, então é a importância da gente tomar esses pequenos cuidados, né? Eu estava falando assim com o telefone e fazendo outras coisas, e eu levantei, na hora que eu levantei, eu tive eu me senti tonta de um jeito que eu nunca tinha sentido, porque sempre era assim. E eu senti, rodou, dessa vez rodou. E eu fiquei muito triste, porque eu tinha um retorno para uma possível alta na segunda-feira, isso foi no sábado. E eu cheguei lá muito chateada e tudo, e aí ela falou assim para mim: olha, você ficou muito chateada? Eu falei: demais. Com a expectativa. Então, assim, são coisas que eu estou falando que são coisas que podem deixar a situação um pouco pior. Então, essa ansiedade de ficar bem e a ansiedade também de, vou curar, não vou ter mais isso, e aí aquela chateação, então aquela frustração de não ter curado e chegar na médica e falar: eu estava bem até então, e aí de repente já não estava mais, e aquilo foi muito ruim. E mexeu tanto que a crise foi uma das maiores, que foi maior do que a primeira, que me levou aos médicos. E aí ela, né, continuando. Foi uma recidiva da neurite? Você lembra se foi a neurite? Para quem não sabe o que é neurite, é uma inflamação no nervo, chama neurite vestibular, porque é uma inflamação nessa parte do nervo que é responsável. Vestíbulo é o labirinto. Então, neurite vestibular é uma inflamação nesse pedaço do oitavo par craniano, que é o nervo auditivo, que ele tem uma ramificação que vai para o labirinto e uma ramificação que vai para a cóclea, que é o órgão da audição. Então, dá uma inflamação nesse nervo que vai carregar essa informação de equilíbrio lá do labirinto para o cérebro. E aí sim a gente tem a tontura, que foi o que a Léo acabou sentindo.
Isso. E aí, então, né, segunda crise aí que eu tive, que foi no dia 21 de abril, porque foi um negócio bem emblemático para mim, né? E aí eu voltei e a gente voltou com a medicação, alguma medicação e tudo. Continuei o tratamento. E aí, quando eu cheguei, ela falou assim: olha, fiz todos os exames. Quando eu cheguei com os exames e ela fez aquele exame clínico que eu acho que parece uma mágica, né? Que ela faz assim, já sabe, né? Ela falou: olha, seu nervo realmente a gente não conseguiu recuperá-lo, mas tem um jeito que vai ser a fisioterapia. E eu já tinha ouvido falar pela minha fisioterapeuta, com quem eu faço pilates. Ela tinha já falado, ela conhecia uma pessoa que tinha feito. E eu encarei, quis fazer, eu queria ficar boa, eu queria sarar daquilo. E aí conheci a Lisiane, né? Fui apresentada a Lisiane, que a doutora Alessandra passou o caso para ela, né? E aí ela que passou a me assistir. E desde então eu senti uma coisa que eu falei para ela até o dia que a gente conversou agora recentemente, que esse acolhimento foi muito bom. Ter sido diagnosticada pela doutora Alessandra e no mesmo instituto eu ter conseguido fazer com uma pessoa, então eu sabia que ela estava em contato direto. O contato era tão direto que o que eu mais reclamava era a falta de café. E um dia a doutora Alessandra me chamou lá e falou assim: olha, eu vou liberar uma cápsula de café descafeinado por dia para você, porque a Lisiane conversou comigo e tudo, porque realmente a dieta era muito cruel. Era, né, ficar sem café, álcool, açúcar, refrigerante, né, chocolate. Né? Então, assim, eu sentia muita falta, era do café. E então, Para os meus pacientes, eu sempre dou uma forçadinha para ver se a gente consegue dar uma folga para eles, que eles já são os meus meninos. Pois é. Aí, então, isso aí foi muito importante. Então, eu consegui fazer o tratamento, mas aí, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei para ela, ela me falou como que a gente ia fazer, e ela falou: olha, você vai sair daqui, né, quando você chegar no final, você vai conseguir ficar com uma perna só, apoiada no chão, sem encostar em nada, de olho fechado. Gente, na hora que ela falou isso, a sala dela rodou. Eu falei: coitada, ela acha que eu vou conseguir fazer isso. Eu nunca... Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá, ela tá falando, eu vou encarar. Mas eu achava que eu nunca ia chegar nesse estágio. E aí, uma das reclamações que eu tive durante o tratamento é que eu comecei a sentir a sensibilidade ao som. E assim, tudo que eu começava a sentir, gente, eu achava que eu não ia ter jeito, que era só uma piora daquilo, né? Então, ela falou assim: não, vamos tratar. E a gente tratou, né? Foi a terapia sonora, eu já estava fazendo a fisioterapia, os exercícios e tudo. Reabilitação labiríntica, né? Reabilitação labiríntica, reabilitação vestibular, ele tem esses dois nomes, né? E o que a Léo teve foi uma hiperacusia. Né? Pelo nosso diagnóstico, pela história dela, o que acontecia é que sons médios a fortes incomodavam. Então, pessoas que têm hiperacusia não se incomodam com sons fraquinhos, baixinhos e tal, mas elas se incomodam com sons médios e fortes. E aí existe um exame, que é o limiar de desconforto a sons, que a gente pode fazer para ver isso no papel. A hiperacusia, a gente consegue ver isso por meio do limiar de desconforto a sons. Então, a Léo teve esse processo de hiperacusia. Foi a primeira coisa que apareceu, né, Léo, depois da pintura. Foi. Eu estou tentando entrar aqui pelo computador, mas eu não estou sabendo. Eu acho que não entra, Léo. Eu acho que só pelo celular. Pior é isso. Você tem um cabo aí? Tenho. Se precisar, eu vou ali e pego. Não tem problema nenhum. Né? Não é isso que vai atrapalhar. Hã? Cristina disse: eu sofri de neurite vestibular e fiquei curada com a assistência da doutora Lisiane. Ah, querida, gratidão para sempre. Ai, bom te ver, Cristina. Então ela sabe o que eu estou falando aqui, né? Estou relatando, Cristina, que você deve ter sentido muito próximo, né? E aí é muito chatinha mesmo, ela é bem cruel, né? Então uma sensação de. O que eu acho que é um ponto importante é que realmente eu segui
os exercícios eu ia fazendo, né? Tem hora que não dá vontade de fazer, não dá mesmo, mas aí você vai vendo uma melhora. E tem uma outra coisa, eu fazia, se eu não me engano, 2 sessões por semana, né? E eu cheguei no Chegou início. a fazer no começo, assim. E aí eu lembro que quando eu chegava lá e ela me passava alguma coisa, eu falava, nossa, estou avançando, que coisa boa. E do lado da minha mesa, no trabalho, tinha um pontinho, que era do exercício para eu fazer. Eu fiz um X na parede, e aí eu fazia na hora que eu tinha que fazer. Eu falava, olha, gente, é a hora do exercício e tal. E depois, quando eu tive essa sensibilidade ao som, eu senti assim, grito de criança, essas coisas, e às vezes a criança falando mesmo, e foi numa época de festa junina, então eu não fui a nenhuma, né? Eu tenho um monte de sobrinho adotado aqui em Brasília e não fui a nenhuma festa na escola porque eu sabia que eu não ia aguentar. Porque um dia eu entrei numa loja para comprar umas coisas e estava tendo um som de festa junina, que ia ter uma festa junina lá mais tarde. E eu não sabia o que, que eu tinha ido fazer lá. Eu fiquei tão desorientada que eu não sabia. Eu entrei no carro, vim embora para casa, não sabia o que, que eu tinha ido fazer lá. Então é uma coisa de desorientação mesmo, né? E a hiperacusia, ela tem, na Enquanto você verdade, fala aí, eu vou pegar o cabo ali, tá? Enquanto você fala. pega lá. A hiperacusia, o grande problema dessas questões é que a gente acaba se privando de algumas coisas sociais, né? Então, assim, eu não vou mais no cinema porque o som do cinema é muito forte, eu não vou em festa porque a gritaria vai me deixar doida, eu já não consigo mais acompanhar. Festa de família, e tem muita gente conversando, ou põe música alta, eu já não vou. Então, a gente começa gradualmente, quando tem a hiperacusia e não trata, a se privar de coisas que são muito importantes. Então, aí a gente ainda agrega a hiperacusia, o desconforto a sons, o desconforto emocional, de acabar se privando de determinadas coisas, e quando se expõe, tem todo um desconforto que já aumenta, então acaba entrando num ciclo vicioso. Então, a gente precisa, olha, estou com sensibilidade, tem alguma coisa estranha, procura um bom otoneurologista, um otorrino, faz um diagnóstico, se for o caso, vai atrás de um tratamento, porque senão a gente começa a reduzir demais as nossas possibilidades sociais. E às vezes até dentro de casa, nem tão social assim, né? Mas assim, já não consegue botar uma música alta para dançar com o marido, ou qualquer coisa do gênero. Então, tem que tratar, porque começa a limitar demais o mundinho da gente, e aí vai ficando entristecido, incomodado, enfim. E aí quando estava quase, já não estava sentindo mais isso, né? Comecei a ter zumbido. E eu tenho um grande amigo que tem zumbido, e quando eu ia lá e via zumbido escrito, que eu ia lá na clínica, eu ficava, ai, gente, que coisa triste. Então, eram as 3 coisas que eu tinha medo, né, de ter, que era apendicite, a labirintite e o zumbido. Porque eu sempre ouvi falar que o zumbido era para sempre, que você ia conviver sempre com aquela abelha no ouvido. Então, eu sempre tinha ouvido isso. E aí, esse meu amigo, ele falava assim, não, eu já acostumei, eu já não ouço mais, eu tento já desligar desse zumbido. Mas tem hora que ele me incomoda. E aí, na hora que incomoda, incomoda muito, não é pouco não. É muito chato. E aí eu cheguei, né? Ai, agora eu tô tendo zumbido. Aí ela falou, ó, vamos tratar e tal, tal, tal. Eu acho que foi mais rápido, né? Eu acho que foi muito rápido. Eu não lembro. Eu lembro que eu fazia toda noite, e durante o dia, toda hora que eu podia, e passou muito rápido. Eu acho que foi muito. Então, o tratamento não foi nada. Que me cansasse, que me deixasse assim, pelo resultado, porque o resultado foi muito bom mesmo. Então, hoje eu faço acompanhamento, né, das vitaminas lá, para ver como é que o nervo está, e só isso. E não sinto muita falta da Lisiane, sabe? A gente se vê nesses momentos, né, Léo? É. A gente acaba desenvolvendo muito amor, né? Eu falo para os meus pacientes que meu desejo era levar todos para dentro da minha casa. O único problema é que ia morrer todo mundo de fome, porque eu cozinhando ia ser um desastre. Eu falo isso para todo mundo, que se eu pudesse, eu carregava todos os meus pacientes para dentro de casa para ficar de olho neles, para ver se estão fazendo, para estar cobrando e conferindo. Tia chata, né? Mas eu acho que tem alguns pontos importantes no que a Léo disse, que eu acho que, número um, a Léo se envolveu. Ela aceitou o tratamento, ela abraçou o tratamento, ela se Aham. entregou.
Então, quando vinha alguma dúvida, algum medo, vinha, conversava, a gente esclarecia, a coisa acalmava, aplacava, e aí fica mais fácil de lidar com a realidade e não com a Uhum. fantasia que a cabeça acaba criando e que está baseada no medo. Então, eu acho que isso é uma das coisas muito importantes para a gente lembrar. Quando você decidir fazer um tratamento, se entregue. A resposta não é instantânea. Você vê, a Léo começou a fazer tratamento comigo aqui, ó, 22 de maio de 2018, para neurite, né? E aí depois vieram as coisas no meio do caminho, a gente foi acompanhando aí até o início de 2019. E aí, nesse processo todo, entre a neurite vestibular, a questão da tontura, da reabilitação labiríntica, da hiperacusia do zumbido, a resposta dela foi uma resposta muito bacana, porque ela entregou, ela abraçou, ela fez parte do tratamento, talvez a maior parte do tratamento é o paciente botar a mão na massa, o paciente se jogar no tratamento. Vai ter altos e baixos. Então, vai ter dias melhores, ou períodos melhores, e períodos mais Uhum. difíceis. Vai. A Léo é um exemplo na questão da neurite. Estava indo tudo bem, já estava lá pronta para ter alta, poxa, veio de novo. Ah, meu Deus, agora então estou dando ré. Não estava dando ré. Foi lá, a gente reorganizou, enfim. E aí a gente conseguiu deixar a Léo de volta, indo para o prumo, reorganizou, foi para o caminho certo. Então, o envolvimento do paciente, a se jogar no tratamento, acho que é uma das coisas mais importantes, né? Uhum. Então, o É. pessoal está dizendo que eu vou deixar os meus pacientes todos morrendo de fome. É praticamente isso, que eu não tenho coragem de dar comida para eles, não. Senão, não vai dar de dor de barriga. Então, eu não Não, sei se eu falei. Desculpa, Lisiane, mas eu não sei se eu falei muito rápido, se, né, tem alguma coisa, ou se alguém tem alguma. eu tenho algumas perguntas. Pode fazer. Você deixou de fazer alguma coisa no período do zumbido e da hiperacusia? Você deixou de frequentar determinados lugares ou de fazer determinadas coisas? Ó, do zumbido, não. Da hiperacusia, sim. Da hiperacusia, eu deixei de ir em lugares que eu sabia que ia ser muito barulhento e que ia me deixar naquela sensação que eu tive aquele dia de desorientamento. Eu fiquei realmente desorientada, sabe? Aí eu entendi o que que é quando fala assim, desnorteada. Realmente eu estava desnorteada. Então, eu só lembrava que eu tinha que sair, que o carro estava ali, ainda bem. Mas assim, eu não sabia o que que eu estava fazendo. Então, eu deixei de ir em alguns lugares, sim. Quando eu sabia que ia ter muita criança, ia ter muita gente perguntando ao mesmo tempo, coisas assim, eu deixei de fazer. Mas de trabalhar, isso aí não, não deixei não. Você teve medos, assim? Você me falou do medo de que você consegue identificar os medos que passaram? Você teve medo de ser uma doença séria? Você me falou que um amigo teve zumbido, por exemplo, e me dá medo de que isso nunca mais vai embora. É um dos É, medos. é, Teve medo de ser tia. uma doença séria? Tinha medo de ser para sempre, de sentir aquilo para sempre, de achar que nunca ia passar. E quando passou, eu nem percebi, já não sabia mais como que era quando eu tinha tido. Eu não conseguia lembrar. Então, às vezes, até relatar é difícil, né? Então, Porque a saída é muito gradual, né? Eu sempre falo isso é, para os pacientes. Às vezes a pessoa chega lá e diz, ah, não estou vendo evolução e tal, e a gente vai lembrar como é que era lá no começo, a pessoa, nossa, é mesmo, né? Já melhorou, não está como aham, estava antes. Porque é muito gradualzinho, não é uma coisa, acordei no outro dia muito diferente do que eu estava no dia anterior. Não é assim. não, não é. E você teve impacto no sono? No sono, Você lembra de não. ter sentido alguma dificuldade para dormir? Você dormia bem? Não, eu tive mais, eu acho que mais problema para dormir foi na época da labirintite, às vezes, assim, mas era mais quando eu deitava e raramente, mas às vezes eu sentia movimentar, né? Um pouquinho, aí depois eu entrava no sono ou desligava daquilo. Não, mas não, porque com o tratamento até ajuda a dormir mais, Uhum. né? Porque o O som está tratamento ajudando, né? a terapia sonora ela ajuda a dormir mais, é um sono mais reparador, inclusive. Você sente que no período do tratamento, assim, os medos vieram e você conseguia aplacar melhor do que antes? Você conseguia esclarecer, conversar, trabalhar melhor a sua cabeça? Você teve que fazer esse movimento interno de trabalhar o seu Não, emocional, os seus pensamentos?
Quando eu tive o medo, né, de ter falei assim, nossa, eu tinha um medo de ter isso, agora eu tô com isso e agora? Então, assim, quando eu tive as consultas, né, na clínica e eu vi que tinha jeito de reverter a situação, então o medo passou, mas quando eu fui com muito medo de ter isso tudo para sempre, de nunca curar daquilo, por ter visto pessoas tendo aquilo para sempre. Então, assim, e às vezes por falta, né, de tratamento, de conhecer, né, o profissional correto e tudo, né, assim, e eu falo que cada vez que a gente encontra o profissional certo, a gente deve falar menos. A gente deve falar que o profissional é bom e tal, mas não falar sobre o tratamento. Porque quando você fala assim, eu estou fazendo fisioterapia, como que é? São os exercícios com a fonoaudióloga. Fonoaudióloga, mas é fisioterapia. Então, assim, aí sabe, aí você tem que ficar explicando tanto. Então, assim, faça o tratamento, aceite, acredite, e é isso. E aí o medo parava. Porque aí, sabe, senão você mesmo, por estar debilitado, começa a questionar também, sabe? Uhum. Mas é isso, né? Como é que você Então, faz isso para afastar o medo? Tem uma pergunta aqui. afastar Tava... o medo, É. olha, eu só pensava em fazer o tratamento. E aí esse medo, assim, e na hora que eu vi que eu tinha mesmo, que deu aquele medo, que eu falei assim, nossa, zumbido, agora eu vou ter zumbido para sempre. Nossa, esse negócio é horrível, horrível. Foi o medo. Quando eu fui na clínica e falou assim, vamos fazer o tratamento. E eu falava, vai passar, eu vou melhorar? Vai melhorar, vai melhorar, tem sempre uma melhora, tem sempre uma melhora. Aí esse medo foi embora. Então, acho que afastou, o medo foi afastado com a assistência dos profissionais. Acho que informação ajuda, né, Léo? Que é o objetivo dessa live É, mesmo, das é, lives em geral do Novembro aham, Laranja, basta informação, né? Para que as é, pessoas possam ter acesso a saber que existe um caminho, que é um caminho diferente para cada um, né? Tem uma pergunta aqui é. de quais os sons que você usava para tratar, que aí Ah, também é bem individual, né? e para falar a verdade, eu não consigo lembrar qual que era. Eu lembro assim, eu lembro que tinha um aplicativo que eu podia baixar e tinha os sons lá que eu escolhia e que podia ser. Teve até uma vez que eu escolhi um outro, você falou, esse não é o ideal. Os ideais são esse, esse e esse. Mas eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu gostava de um que era do avião, adorava aquele. Meu predileto. Você falou, é o meu predileto. Perfeito. Aí eu fui ver, aí eu gostava de um que era de, não sei se era o de trem, que você falou, não, esse não é o melhor. Tinha algum outro lá que eu tinha gostado. Aí você falou, ó, esses aqui que são. E aí eu passei a ouvir esse, aí eu só ouvia esse, porque eu achava que eu tinha que usar todos. Mas aí depois você falou, não, você pode usar sempre o mesmo. E aí eu fiquei usando esse, foi o que foi bom para mim. Então eu acho que é sim, é um tratamento particular, né? Tem que ver qual que é a causa, qual que é, né? Você Então, utilizou vários sons? Você foi vários. trocando os sons ao longo do tratamento? Você Não, teve só no começo que eu achei isso, que eu tinha que usar todos, só no início. Aí não depois, quando eu precisou. conversei com você e você falou assim, olha, esse, eu falei assim, se eu usar sempre o mesmo? Você falou assim, pode usar sempre o mesmo. Se for um desses aqui, aí eu fiquei usando sempre o mesmo. É Achava que até mais prático. o tratamento que a gente escolheu para Léo foi com base na TRT, na terapia de retreinamento do zumbido e da hiperacusia, hipersensibilidade a sons, no caso. E a gente deu prioridade para os sons neutros, né? E aí a gente faz uma escolha baseada no conforto do paciente. Não sou eu que vou escolher os sons que a pessoa vai usar, porque o significado do som para mim é diferente do paciente. Então, por exemplo, o que eu gosto, talvez o paciente seja muito ruim, seja não é Uhum. agradável como é para mim. Porque a É, gente tem significados diferentes. É que nem música. A gente gosta de músicas diferentes, porque tem significados diferentes, tem histórias diferentes, então é muito individualizado. A escolha do som ela é individualizada e é o paciente que vai fazer essa pesquisa, essa busca, e eu vou acompanhando nesse período aí e vou indicando uma linha de sons que para Léo a gente escolheu essa linha aí de som neutro e tal, então foi a busca que a gente fez e que funcionou muito bem, né? Deu super uhum, certo, a gente manteve ela até o final, né? Tem aham. uma pessoa dizendo, usa aparelho com emissão de som, que é o gerador de som, que eu costumo chamar, e durmo com som de água caindo há anos e nada adianta.
tem que rever. Às vezes, a gente tem que mudar o som do aparelhinho, a gente tem que rever se o aparelho precisa de amplificação sonora, se tiver uma perda de audição, às vezes tem que ajustar. Então, o aparelho é como carro, você tem que fazer manutenção. Voltar, avaliar, fazer audiometria com frequência e poder avaliar se o aparelho está ajustado para isso. E os sons pode ser, no caso da Léo, a gente não precisou mudar. Ela foi bem, ela achou um lá que se adequou e foi. Mas, sim, ao longo do tratamento, muitas vezes a gente vai mudando os sons. Então, Uhum. talvez você tenha que rever, você tá aí com essa aguinha à noite. Se a aguinha fosse fazer um resultado, já teria dado. Então, vamos pensar em trocar, vamos ver outro tipo de som, que muito provavelmente vai ter um impacto diferente, tá? Oi, Léo, você falou de dieta. Gostaria de saber mais quais os alimentos que devemos evitar para minimizar o zumbido. Gente, isso é muito individual. Mas a Para Léo foi dieta. a tontura. Hã? No teu caso foi para a tontura, né, Léo? Não foi nem para o Foi, zumbido. foi. Não, foi para labirintite. Aí que tinha que fazer, tinha essa restrição. No zumbido já não tinha mais, né? É Não porque tinha. provavelmente os que teriam alguma restrição você já estava. É. Para o zumbido funciona da mesma forma, né? Então, assim, é uma via muito parecida com o labirinto, são coladinhos ali, e as coisas que interferem em um, muitas vezes interferem em outros. Então, o açúcar a gente já sabe que é um grande vilão do zumbido. A gente sabe que para algumas pessoas o glúten e o leite é uma novidade. A gente tem uma pesquisa aí mostrando do leite, e, enfim, está aparecendo aí alguns casos de glúten e leite relacionados à piora do zumbido. Café, o excesso de café, né? Algumas pessoas nem o excesso, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Álcool para algumas pessoas é muito nítido. Olha, eu tomo um copinho e já aumenta. Quando eu tomo X, aumenta ou diminui, enfim. Então, tem algumas coisas, e isso também é bastante individual, não é para todo mundo. Então, algumas pessoas vão ter uma interferência da alimentação no zumbido, outras nem tanto. Então, precisa ser Uhum. avaliado, precisa ser individualmente pensado isso também. O açúcar nunca é bom para nada, né? Hoje eu estava falando para um paciente meu, eu falei, olha, açúcar não tem nenhuma utilidade. Se você tirar o açúcar, você vai perder o quê? Energia não perde, pelo contrário, ganha. Né? Então, assim, acaba sendo um benefício. Né? Ah, Ivan está há poucos meses de tratamento com a doutora Lisiane. Oi, Ivan! E sente que está a caminho da melhora. Está mesmo, estou muito orgulhosa do Ivan. Está usando a terapia sonora e já melhorou da percepção do zumbido. Ivan, você está num caminho muito bonito, fico muito feliz. O Ivan veio aí com uma questão de sono, inclusive, e a gente já conseguiu, na dança, que eu nem esperava, porque a questão de sono era anterior, já melhorou. Então, a gente está indo num caminho muito bacana, muito legal, muito bom. O que mais? Eu vi que tinha mais uma pergunta aqui. Às vezes percepção do ouvido que eu não sei explicar. Quais os testes que eu posso fazer em casa para saber se eu para ouvir se tem zumbido? Dioneia, você vai saber se você tem zumbido. Você vai perceber um sonzinho. É muito comum a gente perceber no silêncio. Então, no silêncio, ele fica mais nítido, né, Léo? Não sei se você te sentia É. isso. Sentia. Às vezes, durante o dia, eu sentia poucas vezes, mas eu chegava em casa e aí eu sentia. É, né, quanto mais silêncio tava, mais eu sentia, né? E aí era uma coisa assim, porque quando eu tava com a hiperacusia e o zumbido, então a hiperacusia eu queria o silêncio, mas aí o silêncio me vinha o zumbido. Então não era uma coisa, né, muito boa. E uma coisa, só fazer um parênteses em relação à hiperacusia, que foi uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, às vezes eu chegava num lugar, ou estava num lugar, uma pessoa falava alguma coisa, não era, às vezes não precisava nem ser tão alto, mas era a frequência, parece que ela falava, e aquilo me atingia, eu ficava também bem zonza. Ficava zonza, falava, nossa, não posso. Então, tinha pessoas que eu cheguei a evitar também. O zumbido, então, a minha sensação era a seguinte, nem era dessa abelha, assim, não. Parecia que tinha alguma coisa eletrônica ligada Uhum. e igual quando fica algum sonzinho final, assim, algum resquício de som que fica zzz,
assim, mas parecia uma coisa eletrônica ligada, às vezes uma televisão, algum mau contato, alguma coisa. Então era isso que eu sentia. Então, muito no silêncio, né? Dos dois lados, é. Eu acho que eu ouvi nos dois lados. Não sei, Não tem essa lembrança clara, né? não tenho. Mas acho Provavelmente que era era, nitidez, senão você teria nitidez. E você é. sentia a hiperacusia, o desconforto com o som, você sentia dos dois lados também, ou você via que um lado doía ou incomodava mais? Você lembra disso? Não tem lugar. Sentia dos dois lados, mas do lado esquerdo eu lembro que parecia que amplificava, fazia assim. É, Isso pode acontecer. Então, a gente pode ter a hiperacusia só de um lado, ou pior de um lado, maior de um lado e menor de outro, e a gente pode ter uma hiperacusia mais intensa, mais forte em determinadas frequências. Então, às vezes, a pessoa diz, ah, voz de mulher não é legal, porque a frequência é mais aguda, mais fininha, às vezes ali a hiperacusia ela é mais intensa. Então, esse exame do limiar de desconforto, inclusive, nos dá uma noção se todas as frequências, se todos os tons estão incomodando da mesma maneira ou não. Muito provavelmente tinha algumas frequências aí que para você não eram tão bacanas e por isso você é, evitou talvez a voz de algumas é. pessoas, né? Tem uma pessoa em especial que era o. Ai, como é que chama a pessoa que a gente contrata o seguro? Nossa, esqueci, me fugiu o nome Tá, é o corretor. Corretor. Nota, ele fala alto, e ele grita em algumas sílabas mais que as outras, e aquilo eu tinha pânico de falar com ele. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu gostaria muito que você falasse ou mais baixo comigo, ou deixasse eu tratar com outra pessoa aí, porque eu não estou conseguindo falar com você, porque eu não consigo raciocinar o que você quer me falar, porque você fala muito alto. Eu tentava pôr no viva voz bem distante, mas mesmo assim, era uma coisa que me. Então, foi uma pessoa que eu evitei. Ele sabe, né? Porque eu cheguei a falar para ele, falei, olha, eu tô com problema de saúde e tal, tô tratando, mas nesse período não tem jeito, né? Então, Gera até alguns constrangimentos, né, Léo? Porque a gente acaba tendo que falar para as pessoas e nem todo mundo entende. Eu acho que isso é uma das coisas não, muito dolorosas desse processo. é. Ninguém está vendo, não é uma coisa Uhum, visível, não é uma coisa. E muita gente não sabe o que que é, essa frescura. Ah, é, ela é, mulher fresca, né? Agora tá é, complicando com a minha voz, ou, né, é, tá dando um barulhinho, gente. Pirou. Então, isso é uma das coisas que eu acho que são mais complexas nesse tipo de questão. Muitas vezes a família mesmo não consegue saber o que é. é, não sabe como lidar, né? E não Uhum. consegue entender. Você chegou a sentir isso na família? Não. Não senti na família, não. E eu tenho grandes amigos aqui, que é, né, uma família, né, que eu considero minha aqui, e lá eu não ia, mas eles também sabiam porque tinha muita criança. E aí, quando elas se encontravam, era muito tumulto. E aí eu falava, gente, eu realmente não consigo. Eu sentia muita falta, mas eu não conseguia conviver, porque realmente eu fiquei assim, né? E aí para ficar lá fazendo cara feia, né, passando mal, para quê, né? E aí eles entendiam perfeitamente. Então, que foi as festas juninas que eu deixei de ir nas escolas, né? Aquele E ano. olha, para quem mora em Brasília, quem não mora em Brasília, festa junina em Brasília é fabuloso, gente. Tem uma época que a gente fica pingando de festa junina em festa junina e comendo pra caramba, que é Comendo, gostoso. é. E eu também não podia comer, né? Muitas das coisas que tinha. Então, que tinha açúcar, né? Tinha chocolate. E aí, então, é, ainda bem que eu não sou chocolatra. Então, isso aí eu não sofri, mas eu sofri com café. Eu entendo. Escuta, e você depois voltou a fazer tudo? Voltei a fazer tudo, porque foi uma das coisas da alta, né, do tratamento. Você vai voltar a fazer tudo, tá liberada para fazer tudo e ver se vai ter alguma coisa. Porque na época lá da neurite, eu não conseguia olhar tecidos que tinham mandalas, essas coisas, cores assim, porque eu ficava numa confusão mental. Listras, né? Então eu não conseguia. Então até isso, né? A médica pediu para eu voltar e também você pediu para eu voltar a frequentar os lugares. Um lugar que eu deixei de ir foi cinema e você falou assim, você vai ao cinema. E aí eu fui. E aí eu fui ao cinema. Não, você falou assim, ó, você vai voltar a frequentar os lugares. Eu falei assim, fui ao cinema e deu certo. Aí você falou, que ótimo, já é um bom sinal. Gente, Então, é uma loucura, quase. é.
Cinema é. E aí, então, fui liberada, né? E aí foi até engraçado que a consulta que eu fiz uma consulta em outubro com a doutora Alessandra para ver a questão do nervo, né? Das vitaminas lá. E aí ela falou assim, aí ela começou a rir. Antes de começar a consulta, ela estava rindo. Ela falou assim: olha, eu peguei a sua ficha aqui, né? Peguei seu prontuário e estava escrito assim: você veio em janeiro, estava escrito vida normal. Só que aí veio a pandemia, né? Então, como vida normal, né? Como que a gente ia saber que ia ser isso aí, né? Então, mas em relação a tudo, a dieta, hoje eu cuido um pouco da dieta, mas eu negocio comigo mesma. Né? Eu aprendi com a minha mãe a negociar, porque minha mãe tinha taxas de colesterol, triglicérides muito altas. Então, ela negociava a alimentação. Então, eu negocio também. Falo assim, hoje eu, né, álcool, então vou dar um tempo do café, dar um tempo assim, não tomar aquele tanto que eu tomo, mas é difícil eu ficar sem. E aí eu fui fazendo assim, vou fazendo assim. Mas Essa é uma pergunta que eu tinha para você. O que você ganhou com o zumbido, com a hiperacusia e com a tontura? Eu sei que quem está sentindo isso agora deve estar pensando, a mulher pirou, tá achando que a gente ganha vai alguma ganhar coisa. alguma coisa, Mas acreditem em mim, eu falo isso para os pacientes, eu brinco até, ó, deve ter voodoo aí meu espetando, dizendo tá maluca, tá louca, achando que eu tô ganhando alguma coisa. Mas depois que passa o tratamento, você observa que você teve que fazer diversas mudanças na sua vida. E que, na verdade, o zumbido, a hiperacusia, ou até a tontura, eles podem ser grandes aliados na sua qualidade de vida, na sua saúde em geral, na sua saúde mental e física. Você chegou a ganhar alguma coisa com esse processo eu doído aí? ganhei. Eu ganhei, eu ganhei essa parte da alimentação, que eu era muito descuidada, assim, não da alimentação em geral, mas dessa coisa, assim, do café, né? Às vezes do álcool também. Açúcar, eu tenho meus dias lá de açúcar, né? Às vezes o refrigerante, tudo. Mas, assim, eu ganhei isso aí, ganhei também como é que fala? Essa coragem de encarar o que vier, porque como eu tive num espaço curto, e assim, o tratamento da apendicite resolveu. Eu tive uma hérnia, mas eu fiz a cirurgia com um médico maravilhoso, deu tudo certo. E depois, como o tratamento foi muito bom e eu vi que tinha como resolver, então eu ganhei essa coragem, sabe? Não vou ter medo de ter tal coisa, não, porque, né, vou ter medo. Tem tanta doença aí que eu não quero ter, mas não fico com esse medo. Quando alguém fala, não me vem aquilo na cabeça. Ai, nunca quero ter isso. Não me vem mais. Então, essa coisa, que eu não sei nem se é coragem ou é uma mudança, né, do pensamento. E também, em relação ao estresse, porque eu lembro que na primeira consulta com a doutora Alessandra, ela falou, olha, você tem que evitar situações de estresse. Eu falei, fiquei olhando para ela e falei, vou construir uma bolha, né? Porque como que você não se estressa, né? Mas eu comecei a tentar não me estressar com pequenas coisas, sabe? Com aquelas coisas que realmente você não vai conseguir mudar. Eu comecei a tentar conviver bem com aquilo. Né? Então, assim, eu sofria, sabe? Dependendo do lugar que eu fosse, do não sei o que, eu sofria com aquilo, e aí eu não sei dizer quando que foi, mas teve um ponto ali Deu uma que eu virada. melhorei com isso. Então, isso aí eu tenho certeza que eu ganhei com a hiperacusia, com o zumbido, né, e com a labirintite, porque eu falei assim, não, eu não posso ter isso mais, não quero ter isso mais, não vou ter isso mais. E aí eu já sabia o que eu podia fazer para me liberar desse gatilho aí, né? Então, era uma das coisas. Então, eu falava assim, vou ver o que eu posso fazer. Então, alimentação, né, vou controlar. E essas coisas de estresse, assim, sabe? Eu ali, não sei o quê, não sei o quê. Eu comecei a ver um outro lado do negócio. Então, isso para mim mudou muito. Melhorou. Eu, Foram ganhos. eu costumo dizer que o tratamento é muito maior, né? Porque a gente vai sair com ganhos. Se a gente realmente abraçar a causa e fizer por onde, sai com ganhos em coisas que você talvez dissesse que não tinha nada a ver, né? Então, É, eu brinco que assim, a minha ideia quando eu recebo um paciente é mudar a vida dele.
Não é só em relação ao zumbi da hiperacusia, dá uma oportunidade de ele mudar a vida, de ele construir um roteiro diferente, É, em todas as áreas. Né? Não é à toa que a é, psicologia está coladinha comigo, né? Não é só a fono que eu mexo com a psico, não necessariamente fazendo terapia, mas mexendo nisso que é importante, vai fazer diferença. E esses ganhos, eu acho que são coisas para levar mesmo, porque você vai ter mudança aí no resto da vida, né? é. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de a gente lembrar. Diz, olha, são oportunidades. O zumbido é um sintoma, não é uma doença. Teve uma pergunta ali se zumbido causava perda de audição, a perda de audição causava zumbido. O zumbido jamais vai te causar perda de audição. Ele é um sintoma, ele sinaliza que tem alguma coisa errada. Seja no sangue, a glicose, seja na orelha, uma perda de audição, uma alteração auditiva, uma alteração do labirinto, seja uma alteração aqui da articulação temporomandibular, do bruxismo, que a gente falou na outra semana, enfim, ele vai avisar que houve mudanças aí no seu corpo e que o corpo não está legal, mas não é uma doença, não é nada grave. Então, quando eu digo, o zumbido é um grande amigo seu, por quê? Porque não é nada grave, você vai ter a chance de mudar de vida, de fazer as mudanças que você precisa para viver melhor, sem uma doença, sem uma coisa mais perturbadora, apesar de ele ser super perturbador, eu sei, mas assim, nada de, né, que a gente tenha que entrar aí com medicação pesada, cirurgia, nada disso. Então, tem lá um outro lado que se a gente aproveitar, a gente ganha em saúde e evita aí um monte de doença pela frente. Então, a É, gente tem que olhar por esse lado. tem, que ele é um aviso, né? Ele está sinalizando alguma coisa que se você não lê esse sinal aí, ele pode vir alguma coisa, né, O sinal pior. vai vir de outro jeito, né? Então, assim, É. estou muito estressado. Apareceu zumbido. Apareceu zumbido, mas você não teve uma gastrite, uma úlcera, né? Que pode ter por estresse? Pode, também pode, né? Eu não tenho nenhuma coisa mais séria, mais contundente. É Uhum. ruim, é desconfortável, mas tem tratamento, tem cura, ela é uma prova disso, né? A gente não pode dizer para Aham. todo paciente, juro por Deus, você nunca mais vai ouvir nada. Não é uma promessa que a gente faz, a gente sempre deixa muito claro que cada córtex, cada cérebro e cada condição vai andar de um jeito. A melhora, ela existe? Sim, sem dúvida nenhuma. Vai sumir ou não? A gente não sabe. A gente sabe que tem casos que somem. E a gente nem sabe de uma linha. Os casos que sumiram fizeram isso, 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 isso. Então, quem faz isso, isso, isso some. Não necessariamente. Né? Então, é individual. O tratamento é individualizado. Não adianta a gente achar que uma coisa vai ser igual para todo mundo, porque você veio com uma neurite, né? Teu início foi isso. Nem todo mundo tem isso, né? Tem uma pessoa É. que escreveu que tem síndrome de Meniere, né? A síndrome de Meniere, normalmente, ela vem com tontura, a plenitude auricular, né? A sensação de ouvido tampado e o zumbido. Né? E são coisas que têm tratamento, sim, a gente tem como fazer o Meniere ficar estável, se acomodar. Tratar, pode ser que você precise ou não, tem que conversar com o neurologista da reabilitação labiríntica para te ajudar aí, para ter mais estabilidade com relação à Meniere, e talvez a TRT para poder te ajudar aí na questão do zumbido, ou um aparelho auditivo, ou as duas coisas ao mesmo tempo, o uso do aparelho auditivo e o uso da estimulação sonora. Pode ser que as duas coisas sejam necessárias, pode, cada caso é um caso, precisa ser avaliado individualmente. Se eu tenho uma perda de audição, tinha uma outra pergunta aí também assim, tem uma perda de audição, a TRT resolve ou eu preciso do aparelho auditivo? Eu já tive todas as experiências que 20 anos de experiência te dão. Não são todas, eu sei que vem muita coisa ainda pela frente, isso me anima, inclusive. Mas antigamente, quando eu me formei há 20 anos atrás, o pessoal lá de Londres, dos Estados Unidos, considerava que a TRT era só para audição normal. Tem paciente que tem zumbido e terapia com audição normal? Tem. Léo é um caso, não é, Léo? Você tem perda de Uhum. audição? Eu às vezes acho que tem, mas a audiometria não fala. Não Mas tem, cara. não pega. Mas é assim, é uma coisa assim, é muito sutil. Parece que eu não consigo entender bem as palavras. Aí às vezes se eu parar um pouco e pensar, eu consigo. Já me falaram que é falta de concentração, mas eu acho que não é, porque a minha mãe começou a ter isso e a família da minha mãe tinha muito problema de audição. E aí ela começou a sentir isso. E eu sinto isso também. Então, às vezes eu entendo, algumas vezes eu entendo uma coisa completamente diferente.
Eu tenho até um amigo que ele tem várias anotações de coisas que eu entendo diferentes, porque ele acha muito engraçado, que ele fala uma coisa, eu entendo outra. Mas eu acho engraçado Depois também. eu tudo isso. Ó, Mas então eu acho que assim, um pouquinho, sabe? Mas não é em relação à hiperacusia, ao zumbido, acho que é uma coisa que já. já Mas, é até talvez uma genética. E daí, de repente, vale avaliar a audiometria de alta frequência, que é uma audiometria uhum, que pega a frequência além de 8.000 Hz, pega lá as 9, 10, 12 mil Hz, para ver se ali tem alguma alteraçãozinha. Muitas vezes vale fazer uma emissão otoacústica, às vezes a audiometria está normal e a emissão otoacústica, que é uma avaliação indolor, não é invasiva, que faz no bebê recém-nascido, o teste da orelhinha, ele tem um protocolo para adulto. Então, é uma ah, borrachinha que você põe na orelha e faz um barulhinho. E ele avalia essas células lá de dentro da cóclea, do caracol da audição, se essas células estão se movimentando, elas fazem um sistema de movimentar quando o som entra, se elas estão fazendo esse trabalho direitinho, ou se algumas delas não estão tão legais. Isso muitas vezes aparece antes da audiometria. Então, você vai dizer, nossa, minha audiometria está normal, dentro dos padrões, dos limiares de normalidade, mas a minha emissão já dá sinal de que as células não estão tão 100%. Então, vale fazer esse exame também. Hoje está se falando em outros tipos de perdas que não aparecem na audiometria normal, então também é uma coisa para ser conversada. Muita coisa ainda muda, né? A medicina e essa parte aham, vai mudando muito. E outra coisa é avaliar o processamento auditivo central. Então, muitas vezes a gente tem uma entrada boa, tá tudo ok na orelha, no caracol da audição, no nervo, tá tudo lindo, mas quando sobe, aqui as coisas não estão sendo processadas tão bem quanto poderiam. E para isso uhum, também tem tratamento se for isso, tá? Não é uma lesão, não é uma alteração, né? Tem uma coisa errada na minha cabeça, não, é só a gente treinar, como treina tudo na aham, vida, né? Então, muitas aham, vezes, quem acontecer isso, também vale pensar ou investigar. Cada caso e cada queixa tem que ser avaliada individualmente. Não adianta sair fazendo todos os exames da vida, porque muitas vezes você não tem aham. necessidade. Então, tem que realmente fazer os exames que o médico pede e investigar. A audiometria volta a reforçar, deveria ser algo que a gente faz todo ano, como a gente vai no oftalmologista, como a gente vai no dentista, a gente deveria fazer preventivo de audição. Então, fazer uma audiometria, fazer uma avaliação auditiva, dá para fazer desde criança, aliás, deveria fazer em criança, principalmente idade escolar. Na primeira live a gente conversou disso, né, da necessidade de fazer essas avaliações. Às vezes a criança vai para a escola, tem dificuldade em função de ter uma alteração e não ter sido diagnosticada, enfim. No adulto, da mesma forma, né? E pode ter aí um padrão familiar que a gente tem que ficar de olho e avaliar. Uhum. É. Então, a gente deve Eu tenho seguir. que fazer essa avaliação. Estou te esperando, viu, Léo? Tá vendo? Você não vai ficar livre de mim, nem eu de você. Meu Deus! É. Gente, tem mais alguma pergunta? Tem alguém mais querendo saber mais alguma coisa, algum detalhe? Aproveitem que a Léo está aí para contar de como foi a experiência dela. Tem gente dizendo, ó, muito bom ouvir isso, é um sinal de que pode melhorar outras coisas, pode e deve melhorar outras coisas. Se você pensa Uhum. em ter benefício na hiperacusia, na misofonia também, mas no zumbido, você vai ter que sim fazer algumas modificações que vão muito além da via auditiva, né? Que vão lá para as questões mesmo relacionadas a outras áreas, alimentação muitas vezes, né? Enfim, sono muitas vezes, emocional muitas vezes. Então, assim, tem que ser É, realmente uma coisa em geral. é uma coisa que eu tenho que monitorar bem, é o sono. E quando eu sinto alguma coisa, é porque eu tive uma noite ruim, um sono ruim, ou duas noites seguidas e tudo, e isso às vezes me dá alguma dessas, me volta, né? Mas mais em relação à neurite, né? Não em relação ao zumbido e piracusia. É. Uhum. Ah, mas eu não cheguei a falar que eu fiquei muito feliz o dia que eu estava fazendo a reabilitação e eu fiquei mesmo em pé com uma perna só e de olho fechado sem encostar em nada. Aquele dia eu fiquei muito feliz, né? Aquele dia eu falei, deixa eu mostrar, igual a criança, né? Fiquei muito feliz, muito feliz. Porque às vezes eu conseguia, aí quando eu ia fazer o exercício aqui em casa eu já não conseguia tanto, aí de repente eu consegui para sempre. Nossa, eu fiquei muito feliz.
Aí uma coisa que eu deixei de fazer também, mas não foi pela hiperacusia e pelo zumbido, foi pela neurite. Passei a não usar salto no período, porque eu tinha muito medo de cair, porque eu ficava tonta e tinha muito medo de cair. Então, eu não me sentia tão segura no andar de cima, assim, no andaime, quanto na altura normal. Então, eu parei. E foi uma tristeza para mim, porque eu adoro um salto, mas acostumei, usava sapatilha, né, rasteirinha e tal. Aí, mas voltei a usar salto. A vida volta, gente. Isso é uma fase, às vezes é uma fase mais longa ou mais curta, depende da necessidade de cada um, mas a gente vai voltando aos poucos, vai se adaptando, vai fazendo aquilo que precisa para conseguir o benefício, né? A Léo é a prova viva disso. Então, tem que buscar, não tem saída. Tem alguém perguntando se tem outros tratamentos além da TRT para tratar zumbido? Tem, com certeza. Você tem que avaliar, você tem que ver. A TRT não necessariamente é para todo mundo, né? Então, faça uma avaliação. Muitas vezes você vai tratar as causas do zumbido e vai resolver. Você não vai precisar tratar o zumbido. Você não vai precisar de uma terapia sonora para o zumbido. Você vai tratar as causas. Se é uma perda de audição, muitas vezes só o uso do aparelho já vai resolver o zumbido. Se você tem uma questão metabólica, muitas vezes você regula a alimentação, regula o metabolismo e pronto, já resolve o zumbido. Colesterol, se tiver alguma questão, já resolve. Se é o excesso de café, muitas vezes isso também já. Então, assim, não necessariamente a TRT é a saída, né? É uma das terapias sonoras, tem várias outras, tem outras técnicas que a gente usa. Foi a minha primeira, foi meu início aí no zumbido, tem várias, eu lanço mão de várias, dependendo da necessidade individual, daquilo que se aplica, mas não necessariamente você tem que fazer terapia sonora, tá? Conversa com o seu otorrino, veja quais são as indicações para você. Então, não necessariamente tem que passar pela fono, tá? Tive neurinoma do acústico e tenho zumbidos. Será que tenho salvação? Tem sim, tem sim. Neurinoma do acústico, para quem não sabe, é um tumor benigno que dá no nervo auditivo. Chama schwannoma do acústico ou neurinoma do acústico. Ele pode ser cirúrgico ou não. Ele não é maligno, né? Então, a gente muitas vezes, dependendo do tamanho, a gente acompanha. Não precisa necessariamente fazer, retirar o tumor ali do nervo. Né? E ele acaba afetando a audição, dependendo do tamanho que ele está, ou da localização que ele está, ou ele dá tontura, ou dá uma perda de audição, então dá uma pressão. É uma das causas de zumbido, não é a causa mais frequente, não é tão comum, mas é um dos medos da maioria das pessoas, né? Medo de ser um tumor. Eu não sei se você teve isso, Léo. Não, não, Não não chegou a ter tive, esse não. medo. É. Não. É um medo bastante comum porque o pessoal vai para a internet. Então, eu sou uma Ah, não. adoradora do É, Google, mas eu tenho pavor do Google para zumbido. Eu já digo, parou tudo, não consulta o Google. Tá não. proibido. Eu não vou para o Google, eu não olho resultado de exame, eu levo para o médico ver. Eu não leio bula de remédio. Essas coisas eu aboli da minha vida, porque eu acho que é um sofrimento desnecessário. Então eu não É faço isso, verdade. não. Não Você tem faço. razão. Porque ali é uma Logo, coisa geral e muito. Porque ali a bula de remédio ela tem que ter todas aquelas informações, né? Mas não quer dizer que você vai ter tudo aquilo. E aí eu acho que sugestiona muito. E Google, não. Não, por favor, gente. Não, não. Nossa. procura Não. um bom profissional, ou leia pelo menos artigos científicos, às vezes são mais complexos também, não necessariamente a gente vai conseguir ler com olhos de tranquilidade, um filtro necessário. Cada caso é um caso. Então, conversa com um profissional, esclarece, libere-se de todos os fantasmas que você tem a respeito. A primeira forma de tratar zumbido, hiperacusia, misofonia é saber com que você está lidando. Se você achar que você está com uma coisa muito grave, que você não tem saída, tá? Todos esses pensamentos tendem a engrandecer os sintomas. O medo Ah, é o maior inimigo da vida. No zumbido, na hiperacusia não é diferente. Ele é o nosso maior inimigo. Quer travar na vida, quer não dar certo nas coisas, é ter medo. Então, é uma das coisas que nós somos alimentados pelo medo, né? Diariamente, em todas as áreas. Então, cuidado, cuidado. Pisa no freio quando vier o medo, conversa com um profissional para poder esclarecer. Senão, você acaba perdendo a oportunidade de ficar bem. eu às vezes não guardo nem o nome, sabe? Tanto é que eu falava sensibilidade ao som, né? Hipersensibilidade ao som, não falava hiperacusia, porque assim, nem guardo isso. Eu aprendi isso quando eu tô falando muito, acho que já tá para acabar, né?
Estamos no finalzinho, vamos ver se ele deixa. Se cair, a gente caiu, senão a gente já termina. Hã? Tá no finalzinho, mas a gente vamos conversar. Se ele cair, caiu e a gente já finaliza. Mas fala. Quando você aprendeu isso, Léo? Me explica. Ah, tá, quando eu fazia bioquímica, uma vez foi um professor fazer uma palestra e ele falou para mim assim, para mim não, né? Falou na palestra, ele falou assim, ele era endocrinologista e ele falou assim, para mim o pior dia de consultório, eu vou voltar quando eu me aposentar, porque ele era professor universitário. Ele falou, vou voltar, mas eu tenho muito medo da segunda-feira, porque isso tem muitos anos, né? Então não tinha Google, né? Então por causa do Fantástico no domingo, porque vem com dietas mirabolantes. Então, desde então, eu parei de ver essas coisas mirabolantes, assim, e acreditar nelas. Então, foi aí que eu parei. Então, foi lá na graduação, tem muito tempo isso, muito tempo, bastante. Nós somos muito alimentados para ter medo. Isso É. é uma coisa. A gente vai conversar sobre isso aí nos próximos meses. A gente vai, no mês de novembro, a gente está focado na hiperacusia, no zumbido, na misofonia. Mas o Instituto Holderfer é um pouco mais amplo que isso, e nos próximos meses a gente vai começar a trabalhar com as questões emocionais, os medos. Nós temos aí umas lives programadas bem bacanas, espero que vocês aproveitem. E a gente vai trabalhar sobre os aprendizados que a gente teve em 2020. Janeiro é um mês de saúde mental, então a gente vai ter muita live de saúde mental, com psicólogo, psiquiatra. Então, fiquem ligados que vem coisa boa aí pela frente. Léo, eu quero te agradecer de coração. Pessoal, as perguntas que vierem, mandem que eu podendo, eu respondo. A gente ainda vai ter mais uma live na segunda-feira com o Neonel da Terra. Vai ter música, ele é cantor, ele é maravilhoso, vocês vão amar ele. Ele vai contar a experiência dele, ele está num processo ainda de tratamento, mas ele vai contar para vocês como é que foi a experiência dele, de um músico com zumbido e hiperacusia, então o impacto que isso teve na vida dele. E a gente vai poder conversar um pouco mais e responder dúvidas também, enfim, o que eu puder, estou aí à disposição para responder. Eu quero te agradecer de coração, Léo. Você Eu sabe que você é também. muito do meu coração. Eu que tenho que agradecer, desculpa te interromper, eu estou preocupada com o tempo, mas eu que tenho que agradecer. Debutei em live, né? Estava com tanto medo, né? Mas queria muito vir para contar a experiência, que eu acho que é muito bom isso. E eu que tenho que te agradecer e estou sempre disponível. Se alguém também quiser, se quiser depois passar contato meu, não tem problema, porque eu acho que se puder ajudar para a pessoa ficar bem, eu estou disposta, estou Você já disponível. viveu, você sabe o quanto vale muitas vezes saber que tem uma saída, né, Léo? Acho É, que isso que a gente quer que fique na cabeça das pessoas. Pessoal, tem tratamento, tem saída. Não se conforme com a ideia de que você vai ficar desse jeito ou sofrendo mal para sempre. Busca ajuda, busca profissionais que têm essa formação, que têm esse expertise, essa experiência para poder te ajudar, né? Nem uhum. todos os tratamentos são os mesmos, então é muito individualizado, cada caso é um caso, volto a dizer, então procura aquilo que é o ideal para você. Obrigada, Leozinha. Amo Obrigada, você, Luciana. amo sua família, um beijo gigante. Beijo em todo mundo aí que assistiu também, agradecer e tomara que eu possa ter ajudado alguém. E um beijão para você e aí eu vou ter que fazer esse exame aí que você falou. Bem, Vamos muito investigar. Eu quero ficar bem, quero ficar bem. é isso mesmo. Então, um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Beijo. Até segunda.